Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a reencarnação, tá? Ah, Como eu posso dizer? Hoje, quando a gente fala em reencarnação, a gente liga muito esse estudo, muito essa temática sobre muito esse tema da reencarnação. A gente liga muito, quando a gente fala em reencarnação, logo vem à mente espiritismo, budismo ou algumas filosofias orientais que acreditavam na reencarnação. Mas sabia que a reencarnação também estava no cristianismo, vamos dizer assim, né? Bom, muitas vezes a Igreja Católica ela quer, a gente aprendeu assim, né? Que parece que foi uma coisa bem redondinha, né? O Messias, depois o Messias morreu, viu os discípulos, depois morreram os discípulos, vieram os padres pastores, depois foi uma sucessão de padres pastores, depois chegou ao concílio de Nicéia, depois chegou a Constantino, né? Primeiro teve a perseguição dos discípulos do Messias por Roma. Depois, primeiro foi pelo povo judeu, né? Depois foi por Roma. Aí depois Constantino ele se converteu aos ensinamentos do Messias, entre aspas, mas ele sempre foi sacerdote do deus Invictus, Mitra, né? Deus Invictus. Então ele tinha na verdade, ele era mitraico, né? Filosofia mitraica. Aí depois fizeram o concílio 325 de Nicéia, que consolidou a Igreja Católica, né, como primeira instituição cristã, vamos dizer assim, e toda a Bíblia como ela é hoje, né? Foi decidido também quais são os textos, os livros que entraram e não entraram na Bíblia. Estou falando aqui do Novo Testamento, tá, gente? O Velho Testamento não nos interessa muito. E é isso, né? Parece que a Igreja Católica é a sucessora. Depois dela saiu a ramificação das igrejas evangélicas, das igrejas protestantes, evangélicas e assim por diante, né? Toda essa parte histórica. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é bem tranquilo, tá? Eu estou falando assim até de uma forma bem tranquila, porque é um vídeo, vamos dizer assim, mais um bate-papo, né? Então parece que é uma coisa muito redondinha, mas que pouca gente sabe é que na verdade existiam várias congregações ou várias comunidades cristãs. Existiam os apostólicos romanos, que venceram a batalha porque eles eram muito mais ligados ao poder político. Mas existiam os ebionitas, existiam os gnósticos, existiam N comunidades. Então o cristianismo não era único, né? E nós não temos somente esses 4 evangelhos, nós tínhamos muito mais, né? Que foi depois encontrado em Nag Hammadi, em 1945, que é os manuscritos dos códigos de Nag Hammadi, depois os códigos do Mar Morto também. Foram encontrados muito mais coisa, né? Muito mais escritos, muito mais evangelhos, né? Muito mais, não só escritos do Novo, mas do Velho Testamento, mostrando que a história não era bem assim. Então, existiu sim os seus detratores os chamaram de gnósticos, porque eles acreditavam na salvação pelo conhecimento, mas não o conhecimento físico, mas sim o conhecimento da gnose, que é o conhecimento que o Messias veio nos trazer. Então, só que não era para todo mundo, né? A gente não vê isso no Evangelho, que existem os filhos da luz, os filhos das trevas. Então é para os filhos da luz, né? É para os filhos da descendência de Sete, por isso que eles também são chamados de setianos, né?
descendência de Sete, terceiro filho de Adão e Eva, né? Então, e esse conhecimento, ele vem para a alma aqui encarnada, materializada, para que ele possa sair desse mundo das trevas e ir para o reino da luz. Estou falando assim de modo bem simples. Um dia a gente vai fazer vários vídeos falando sobre esse movimento, né, gnosticismo, né? Mas não vou falar, gente, do gnosticismo dos dias atuais. Vou falar do gnosticismo clássico, das escrituras de Nag Hammadi, tá? Não vou entrar em detalhe nesse gnosticismo, gnósticos atual, não, tá? Então, no modo mais clássico. E até a palavra, na verdade, gnóstico, não foram eles que se colocaram, foi os padres da Igreja Católica, os bispos da Igreja Católica, que era contra esse pensamento, então chamaram ele de gnósticos, tá? De gnósticos, né? Então eles acreditavam que o conhecimento liberta, gente. É o que o Messias falou: conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? Que existia um conhecimento secreto, vamos dizer assim, que o Messias falava para poucos, principalmente para os seus discípulos, dos discípulos somente 12, né? E para que esse conhecimento, aliado às boas obras, tira a alma desse mundo, desse corpo físico, que eles até chamavam de sepulcro portátil, né, ou forma modelada, sair desse corpo e ir direto para a casa do Pai, direto, que eles chamam de pleroma ou plenitude, ou que é o reino da luz, né, que tem todos os seus elmos, seus seres espirituais, suas regiões de luz. E aqui seria o mundo material, todo o mundo material seria a região das trevas. E eles acreditavam sim na reencarnação, tá? Tem vários textos que o Messias fala sobre a reencarnação. Bom, se a gente pegar, por exemplo, o texto de João, quando o Messias fala com Nicodemos sobre o renascimento da água e do Espírito, ali está falando sobre a reencarnação de modo velado, mas tá. E o Messias fazia isso. Por exemplo, quando o Messias fala por parábolas, os discípulos perguntaram para ele: por que vós falar por parábolas e para o povo e a nós fala de um modo mais direto, objetivo? O que ele falou? Porque para vós foi dado conhecer o mistério do reino dos céus e para eles não. Então existia sim conhecimento velado, né? Conhecimento dos mistérios do mundo espiritual. Então, para o povo, a maioria do povo, basta fazer o bem, né? Ele ensinava isso, porque fazer o bem, você fazendo o bem, a alma que faz o bem, que faz a caridade, o amor ao próximo, ela pouco a pouco vai adquirindo conhecimento do todo, desse conhecimento que é a gnose, né? Agora, para os discípulos, ele falava de modo direto. E interessante que não era para todo mundo, porque ele dizia o seguinte: não jogar pérolas aos porcos, nem dar as coisas sagradas aos cães. Quem são os porcos? Quem são os cães? Aquelas pessoas que não estão preparadas ainda, que não são maduras espiritualmente para receber essas verdades, né? Então, uma das coisas que os gnósticos acreditavam era na reencarnação. Mas a reencarnação, para eles, não é igual ao espiritismo. Por que eu vou falar sobre o espiritismo? Porque hoje em dia o que mais vigora é o conceito espírita e budista da reencarnação. Qual é o conceito? Mas vou falar do conceito espírita. No conceito espírita, a reencarnação é necessária para a evolução espiritual. Então, o espírito nasce simples e ignorante da mão do Criador, e através de reencarnações sucessivas em vários mundos, desde os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, feliz, até os mundos perfeitos, para a sua evolução espiritual, adquirindo conhecimento. É uma forma de gnose, vamos dizer assim, né? Que adquire conhecimento. Mas para os gnósticos, a reencarnação no mundo material foi devido à queda do homem. Não é um acontecimento natural.
É natural que o homem, na verdade para eles, é natural que a alma não viesse a reencarnar, né? Que a reencarnação é um desvio de percurso, que não se sabe o porquê. Em alguns textos fala que é devido à alma, porque toda a criação do Pai, né, ele pedia a permissão ou olhava para o Criador e criava. Aí tem o mito gnóstico da Sofia, que significa, que na minha opinião significa alma humana, que ao invés de olhar para cima para o Criador e pedir a permissão do Criador, que eles chamam de espírito invisível, para criar, o que ela fez? Ela decidiu criar por conta própria, né? Então ela abandona o conhecimento do Criador e ela, por conta própria, cria. E ela cria o quê? Cria um ser chamado Yaldabaoth. Yaldabaoth é um ser que é também chamado de Sakla, que significa tolo, ou Samael, que significa Deus cego. Então, na verdade, a Sofia é todos nós, toda alma que, ao invés de seguir o Criador, né, de buscar o conhecimento do Criador, a gente olha para baixo, aqui para baixo, que é um conhecimento, e a gente quer criar através dos nossos próprios conhecimentos, né? Ou seja, como se fosse o orgulho, né? Vamos dizer assim, baseado em orgulho e egoísmo, a gente tenta criar os nossos conhecimentos, que Sofia também, em vários manuscritos, chamava de conhecimento material. Aí tem a queda do homem. Aí o homem ele se aparta do Criador, ele se arrepende, se aparta do Criador, ele se arrepende, mas ele cai, e nessa queda a alma que foi feita luminosa, inteligente, né, ela vai se cristalizando e vai se materializando até chegar no corpo físico material. E esse corpo físico também é chamado do manto do esquecimento, faz com que essa alma fique aprisionada nesse mundo, e essa alma então ela esquece da sua verdadeira origem, que é do reino da luz, né? Ela esquece. E aí que vem o Messias. O Messias veio trazer esse conhecimento para que nós pudéssemos nos despertar, nossa alma possa despertar, para sair da subjugação do corpo. Só que o mundo material tem as suas forças, as suas potências, né? O corpo tem seus desejos, por isso que o Messias fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, na verdade, para os gnósticos não há uma evolução espiritual, há um despertamento, porque a alma ela nasceu já, de acordo com um dos mitos, que é o Evangelho Gnóstico de João. O Messias conta a João que a alma já nasceu, o homem já nasceu luminoso, inteligente e sem imperfeições, né? Foi devido a essa queda. Então, na verdade, o homem ele tem que se iluminar, né? Ele tem que se despertar. Por isso que Paulo ele fala: desperta tu que dormes, né? Desperta tu que dormes. A alma está adormecida dentro desse véu de esquecimento, dentro da matéria, e muitas vezes ela fica tão inebriada pelas coisas desse mundo, né? Pelos desejos, pelas paixões, pelas cobiças, pelas delícias desse mundo, que ela esquece, que ela dorme, e ela esqueceu de que ela era um ser espiritual. E a gnose veio para despertar isso, né? Que é o Messias, veio para esse despertamento, para mostrar: olha, você não é daqui. O seu verdadeiro mundo não é o mundo material. Isso aqui foi uma queda, foi um acidente de percurso. Então, ouve as minhas palavras, siga os meus ensinamentos, para você sair daqui e retornar para o reino da luz. E onde entra a reencarnação? A reencarnação é que aquelas almas, né,
que não conseguiu adquirir esse conhecimento, ou que adquiriu e não praticou esse conhecimento, né, que não adquiriu esse espírito de vida, o que acontece? Ela vai para o mundo dos mortos, o mundo espiritual, vamos dizer assim, mundo dos mortos, e lá nos mundos dos mortos é o que o Espiritismo fala, porque o espírito ele se comunica através de uma faculdade orgânica, através da mediunidade, né? Então ele se comunica. Então eles falam como é que é lá, que tem cidades, colônias, que tem lugar de sofrimento, enfim. Aí eles o que? Reencarnam novamente, né? Então a reencarnação não é uma necessidade. Tanto a encarnação da alma para o corpo físico, como as reencarnações, ou seja, a volta dessa alma, quando morre esse corpo físico, essa alma vai para o mundo dos mortos e retorna, também não é necessária. É simplesmente para que a encarnação da alma foi pela queda, pela ignorância, né? Que criou o Yaldabaoth, que é essa mentalidade tola nossa, essa mentalidade de ignorância, esse conhecimento que nós temos na mente material, essa cegueira espiritual nossa, que só vemos esse mundo material. E aqueles que não adquirem esse conhecimento que o Messias trouxe, né, e que não pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, acontece? Eles, quando eles morrem, eles reencarnam. Como que você consegue não reencarnar mais? Ou seja, como você consegue, quando você morrer, ir direto para o reino da luz? Pela aquisição do conhecimento. Conhecer a verdade, ela vos libertará. Então, através do Messias de Alrucha, que trouxe conhecimento, através das práticas de amor, de caridade, né? Você consegue, quando você conseguir a sua iluminação, né? Desperte tu que dormes, levante dentre os mortos, que o Messias te iluminará. Então tem aqueles que estão dormindo, que são os eleitos, aqueles que já estão mortos. Quem são os mortos? Os mortos, né? O Messias mesmo falava, deixar os mortos, enterrar os mortos. Tu, vem comigo. Aquele que já conheceu, vem comigo. Quem são os mortos? Os mortos são todas as almas que estão dentro desse sepulcro que é o corpo físico e que não buscam a luz. Elas estão mortas. Não só morto, não é só aquele morto físico, mas aquela pessoa que, mesmo tendo a vida material, ela espiritualmente está morta, porque ela não procura saber mais nada além desse mundo material, né? Então a encarnação então não seria uma necessidade, como diz hoje o Espiritismo, foi um fruto de uma queda, e a sua reencarnação também não é uma necessidade, porque aqueles espíritos, aqueles seres que conseguiram adquirir esse conhecimento do Messias, conhecimento perfeito das coisas espirituais, da totalidade do mundo espiritual verdadeiro, que é o reino da luz, porque esse mundo espiritual que a gente fala é o mundo dos mortos, que é o Sheol, que é o Hades, o Tártaro, é o mundo dos mortos. Lá tem cidades, lá tem lugares felizes, lugares de sofrimento, mas você vê que os espíritos lá, se você lê as obras de Allan Kardec, você observa, e de Chico Xavier, que os espíritos no mundo dos mortos, que hoje chamam de mundo espiritual, eles fazem a mesma coisa que fazem aqui, os mesmos interesses. Muitos ficam até no mundo material aqui, né? Buscando o que? O sexo novamente, buscando o álcool, os prazeres mundanos. Alguns outros vão para colônias espirituais, mas lá eles fazem uma coisa, eles trabalham, eles fazem os mesmos afazeres aqui. Para quê? Para retornar para cá. Por quê? Porque eles não conseguiram adquirir o conhecimento perfeito que realmente os transformaram para ir direto ao reino da luz. Então é essa concepção que
que eu creio hoje da reencarnação, né? Que tanto a encarnação e a reencarnação não são necessárias. A encarnação foi devido à queda do homem, a queda da alma pela ignorância, e a reencarnação é necessária somente para aqueles que não conseguiram adquirir esse conhecimento. Aqueles que adquiriram, eles vão direto para o reino da luz. Ok, pessoal? Mas vamos falar mais vezes sobre isso, tá? Bom dia a todos, que a paz de Yahushua esteja sempre conosco e sempre. Que assim seja. Amém.